Olá, sobre a última enquete que eu postei no Instagram, onde eu pergunto, em um prédio que tem vários pavimentos tipo, ou seja, vários pavimentos onde a planta baixa é igual, o momento fletor das vigas em um pavimento tipo, como que vai ser? Vai ser igual todos os pavimentos? Como que vai ser? Que diferença vai ter de um andar para o outro? Ok? Coloquei quatro alternativas. A primeira, que o momento fletor é igual a todos os pavimentos. Se no primeiro andar uma viga tem 5 kgfm, no segundo vai ter 5 e no décimo andar vai ter 5 igual. Na segunda opção foi que ele é maior no topo, nos pórticos de contraventamento. Foi a opção mais votada, que no topo dos pórticos de contraventamento os esforços são maiores. Os esforços nas peças, o momento fletor nas peças. A terceira opção é que o momento fletor é maior na base dos pórticos de contravento, ou seja, nos primeiros pavimentos do pórtico de contravento. E a quarta opção foi que ele é maior na base por maior peso acima. Isso em vigas. Então, a gente está falando de pavimentos tipo. Todos os pavimentos tipo, eles, obviamente, têm os mesmos pilares nas mesmas posições. Então, o que vai acontecer é que se eles têm os mesmos pilares, e os pilares são os apoios de vigas, consequentemente, não tem como ter maior carga, maior peso acima. Isso é um erro que muitas vezes acontece, as pessoas acham que os pilares realmente têm que exportar todos os pavimentos acima. Mas qualquer engenheiro deve saber que cada pavimento é independente e apoiado nos pilares. A não ser que tenha um pilar nascendo em cima de uma viga, não vai ter a questão de que vai ter mais carga conforme vai descendo. Não, tá? A carga é exatamente a mesma, então os momentos gerados por cargas gravitacionais são os mesmos. Tá? O que tecnicamente justificaria essa resposta, só que é tipo 0,01% menor, exagerando no topo comparado à base, é que a força de aceleração gravitacional reduz com a distância até o eixo da Terra. Né? E os últimos andares estão um pouquinho mais afastados do eixo da Terra, né? Com gravidade a gente divide pela distância ao quadrado. Tecnicamente, os últimos pavimentos têm uma gravidade um pouquinho menor. Tá? Mas, se reduzir aqui, quem sabe, 0,001 kgfm é muito. Tá? Então, não é isso. Tá? Então, não são maiores na base. Se for pensar puramente gravitacional, os esforços são iguais. Tanto que, em prédios, dependendo do tipo de estrutura, é possível calcular um pavimento e repetir ele todos os pavimentos abaixo. Só que depende do tipo de estrutura. Tá? Agora, vamos para a segunda resposta menos votada, que ele é igual em todos os pavimentos. Tá? E não, tá? Você pode criar um modelo, pode dimensionar. Se você já dimensionou realmente na prática, considerando todos os efeitos, você vai saber que não, os efeitos não são iguais. Eles podem ser parecidos dependendo do local, né? E ele pode ser igual em alguns pórticos realmente, mas não em todos, tá? Então não é igual em todos os pavimentos. Em alguns projetos pode acabar sendo igual em todos, né? Que são os projetos que e tem algum outro mecanismo de estabilidade, tá? Porque a questão é, isso aqui é o efeito do vento. É realmente o efeito do vento. Agora, vamos lá. Vamos imaginar um prédio, ok? Tá aqui nosso prédio, certo? Ok, vamos imaginar aqui, ó. Tá? A carga de vento é constante no prédio? Não. Né? Quanto mais alto a gente está, maiores os esforços de vento. Então a gente vai ter uma carga. O momento torpedular nas vigas, não, a carga no prédio. Né? A carga de vento vai ser uma coisa assim, ó, onde ela começa tecnicamente zero, né? Porque a 2, 3 km de altura, qualquer grama bloquearia o vento, né? Então o vento na base ele é muito baixo porque está atritando contra o solo, né? Mas ele vai aumentando. Entendido? Tá? Normativamente, quando a gente chega nos 10 metros, a gente corta e imagina que o vento vai ser constante nos primeiros 10 metros. Tá? Mas é uma questão que não vai ser uma questão crítica, então a gente sabe que na prática o vento é assim. Tá? Beleza. Bom, entendido isso aqui, nós temos uma carga de vento que vai gerar esse efeito aqui. Tá? Onde eu tenho maior carga? No topo. Tá? Agora vem a questão. Um prédio ele funciona
igual. Quando a gente fala de estabilidade contra o vento, né, na verdade estabilidade geral, ele funciona como se fosse uma viga em balanço. Ok? Esse seria o diagrama de corpo livre que a gente vai analisar o prédio na estabilidade. Ok? Onde eu tenho a minha barra, eu tenho uma carga e daí a minha pergunta. Isso aqui é um balanço, tá? Esse balanço aqui eu posso tombar ele para cá, né? E ter esse mesmo gráfico assim, ó. Tá? Quando eu tomo isso aqui 90 graus, eu tenho esse mesmo gráfico, só que assim. Tá? Onde eu estou engastado aqui do lado direito. Tá? Questão é, nesse caso, onde vão estar os maiores esforços dessa barra em balanço? Com qualquer barra em balanço, os maiores, desde que ela tenha carga só em uma direção, os maiores esforços vão estar na base. Ok? Tá? Isso é básico, porque o momento trator, ok, ele não vai ser o gráfico normal, mas o diagrama do momento trator vai ser isso aqui, ó. Ah, ele, na verdade, é até mais curvado agora, né? Porque não, vai ser menos curvado aqui, mas essa é a ideia. Ok? O gráfico do momento vai ser assim. O gráfico de deslizamento vai ser um pouquinho diferente, porque ele vai ser meio curvado, tá? Mas isso que vai acontecer. Entendido essa questão? Tá? Então eu vou demonstrar na prática isso aqui. Bom, começando, vamos lá, tá? Eu criei esse modelo aqui, tá? Modelo 1, cargas gravitacionais, modelo 2, vento. Tá? O que eu tenho aqui? Tá? Não sei tudo como só para ter uma questão, né? Mas na verdade, aqui eu tenho uma carga de cima para baixo igual em todos os pavimentos, e aqui eu tenho uma carga da esquerda para a direita, né? De vento, o equivalente a um vento, na estrutura aqui. Tá bom? Primeira coisa, vai ter variação no momento fator entre andares, e sim, por questão do efeito de pórtico e tudo mais, podem ter pequenas diferenças. Mas a questão é, por exemplo, essa viga tem um momento fator de 4.026 positivo e 6.099 negativo. Então, 4.026 mais 6.099, um momento fator total de 10.1. Eu venho para cá e eu tenho menos momento positivo e mais negativo, mas 3.886 mais 6.239 também dá 10.125. E a próxima, mesma coisa, 3.906 mais 6.219, 10.125. Então, o que eu posso fazer aqui tranquilamente seria pegar os pontos maiores e tudo mais, aplicar uma pequena redistribuição, deixar todos com o mesmo negativo, sei lá, um negativo de 6 na força métrica, o restante positivo, tranquilo, e os esforços vão ser iguais em todas as vigas praticamente. Tá? Como a gente tem o último pavimento aqui com uma pequena diferença de rigidez, ele acaba influenciando todos os outros de maneira pequena. Tá? Mas na prática, a gente vai arrumar da mesma maneira, não vai ser um problema, porque a gente pode aplicar pequenas redistribuições. Tá? Agora, vamos para a hipótese de vento. Okay? Aqui eu lancei uma carga contínua. Na verdade, até eu vou modificar isso aqui. Ó. Eu vou colocar uma carga maior, que colocar, sei lá, 2 toneladas aqui. Vou colocar nesse próximo aqui, sei lá, 1,5 toneladas. Né? Ok? Vou colocar no próximo aqui, sei lá, 1 tonelada aqui, ó, tá? Para a carga de vento ficar bem maior, digamos, a carga de vento ficar bem maior no topo e quase nada na base, ok? Então aqui eu modelei o quê? A carga de vento reduzindo, a carga aplicada de vento reduzindo. O que é que vai acontecer no pórtico? Isso aqui, ó. O momento flutuador no topo vai ser praticamente nada. A gente vai para o pavimento abaixo, começa a piorar consideravelmente. Ó, 8 e 9. Aqui a gente foi para 14 e 16. Aqui a gente foi para 20. Aqui a gente foi para 24. E aqui a gente foi para... O último pavimento pode ter levemente menor, por questão que está chegando próximo da base. Mas ainda assim, os pontos críticos a gente consegue ver claramente que o momento flutuador é muito maior nos pavimentos inferiores. Tá? Por que isso acontece? Bom, o motivo que isso acontece é que quando a gente tem um prédio e a gente imagina que ele vai funcionar por sistema de pórtico, tá? O que não é uma obrigação. Tá? Tem várias maneiras de estabilizar um prédio. Tá? Eu abordo toda essa questão de planejamento, dimensionamento e escolha de concepção dentro do meu livro Mínimo de Estruturas, mas a questão é, se você for escolher, Gilberto, eu quero uma opção porcaria, eu quero uma opção que vai gastar bastante dinheiro de sistema de estabilidade, é o pórtico. Quando a gente não cria nenhum outro mecanismo de estabilidade melhor, a gente tem o pórtico, né? Ou seja, os pilares e as vigas juntos têm que suportar flexão para o prédio não cair. Tá? É o pior sistema que existe. Pior seria se rotulasse todas as vigas, aí seria um lixo total, tá? Mas é um dos piores assim com os nós engastados entre pilar e viga. Ele pode funcionar em prédios pequenos, mas ainda assim a gente tem opções bem melhores hoje em dia, então não faz sentido. Tá? Então vamos lá, primeira questão é, tá? Na verdade o único caso que faz sentido é em galpões que eu tenho que ter só um pórtico. Tá? Mas a questão é, o meu prédio, quando eu imaginar aqui, ó, eu tenho pilares, tenho vigas, né? Se for 3 pilares, vai funcionar igual. Tá? Se for 6 pilares, vai funcionar igual.
tá? Isso não é questão. Se for quantos pavimentos, é a mesma coisa, tá? O que vai acontecer com essa barra? Bom, meu prédio, lembrando que os pilares, né, eu posso, como base, considerar engastados na base, como a rede de distribuição, né, não é engaste perfeito, tá? Mas a questão é que nesse modelo aqui, quando eu for pensar uma barra equivalente, né, lembra, a cortante, ela começa zerada, né, e vai aumentar. Como a gente está falando de uma barra que as cargas vão reduzindo, né, não vai ser um gráfico perfeito, mas o gráfico de cortante é assim. Tá? Só que os três pilares, os 3 ou 4 ou 6, ou quantos pilares tiver aqui juntos, funcionam como se fosse uma barra constante. Isso aqui é o modelo do prédio, isso aqui são vários pilares, é um modelo mais detalhado. Ok? Só que o que vai acontecer numa viga quando o vento bate daqui, ó, tá? Quando o vento bate daqui, né, vai funcionar com um balanço, esse pilar vai estar tracionado e esse pilar vai estar comprimido. Mas como que esse lado traciona, esse lado comprime, se eu não consigo ter bielas aqui e tudo mais para transmitir os esforços, né, numa função que tem materialista, por exemplo, porque não tem diagonais aqui? Bom, a questão é que a viga vai ter um momento fletor variável aqui, né, negativo e positivo, e claro que ela pularia, na verdade, né, que ela, quando chega esse pilar, ela sobe e desce de novo, tá? Mas a questão é ela ter esse gráfico em Z aqui, tá? Onde essa variação de momento vai levantar esse pilar e baixar esse pilar. Né? Tem que comentar que ela está levantando então de novo e daí baixa esse pilar aqui. Entendido essa questão? Então, quando a gente não tem um mecanismo decente de estabilidade de uma obra, o pórtico tem que atender. Quando a gente trabalha com pórticos de contraventamento, eles vão ter esses gráficos aqui. Um pórtico de contraventamento de um prédio, ele vai precisar uma rigidez considerável. Okay? Eu vou fazer todas as vigas de 40 porque eu acho legal a viga de 40. Então, não é uma questão de qualidade de engenharia, né? Escolher 40 porque você acha legal 40. E, também na qualidade de engenharia, pensar que um pórtico de vigas de 40 centímetros vai ser adequado para o contraventamento. Tá? Esse sistema aqui é tecnicamente o padrão quando não se pensa melhor em obras, tá? Mas quando se pensa em ter opções bem melhores. Núcleo rígido combinado, tem várias opções. Tá? E a questão é, só para demonstrar um exemplo, tá? No prédio mais alto do Brasil, né? Em Balneário Camboriú, onde ele teve outriggers, né? Basicamente o outrigger é quando tem um pilar aqui, um pilar parede, um pilar gigante, né? Um núcleo rígido basicamente, tem outro núcleo rígido aqui, né? Em um prédio, o arranha-céu vai ter múltiplos núcleos rígidos, né? E entre os núcleos rígidos eles colocam alguns andares chamados outrigger, ok? Tá? E esses andares funcionam como um pórtico, tá? Eles funcionam como uma viga de um pórtico, só que esse pavimento outrigger tem uma viga de 3 metros de altura. Por quê? Porque o pilar também vai ter uns 3 metros de largura aqui, então ele tem uma eficiência para suportar a flexão. Mas, claro, eu abordo mais isso aqui dentro do livro mínimo de estruturas. Entendido essa questão? Então, a resposta correta é que o momento fletor é maior na base dos pórticos de contraventamento, não no topo. No topo é quase nada, porque a cortante lá é quase nada. Tá? É maior na base dos pórticos de contraventamento. Tá? E daí agora entra a questão, tá? E em qual prédio vai ser igual a todos os pavimentos? Porque não é todos. Nos prédios onde foi escolhido um outro mecanismo de estabilidade, né, que nada obriga você a usar pórticos, tá? Pórticos são a pior opção, se você não tem outra, você usa ela, ok? Mas se você tem outras opções, elas tendem a ser mais econômicas. Se eu tenho um outro mecanismo de estabilidade que não utiliza as vigas como parte do mecanismo de estabilidade, eu não vou ter esforços que vão aumentando conforme eu desço, ok? Se eu tenho um outro mecanismo de estabilidade mais decente, eu não vou ter esforços maiores na base também. Até com esforços maiores na base, por gravidade nem vão existir, mas a questão é que algumas pessoas acham que existe. Tá? Não faz sentido porque a carga gravitacional é a mesma. A questão crítica vai ser maior na base. Então, nós tivemos 460 respostas, 162 sobre 460, nós tivemos 35% de acerto. Lembrando que, já tem enquete antiga que fiz sobre, né? A maior parte de quem responde é engenheiro civil formado e o restante geralmente é estudante de engenharia, né? Menos do que 5% da minha audiência não é engenheiro ou estudante de engenharia. Tá? Então, é uma falha pesada, muito engenheiro, não tem noção de mecanismo de estabilidade. Okay? Eu tive que fazer esse vídeo porque só essa semana, o que me deu a ideia da enquete foi que 2 alunos chegaram para mim com
estruturas totalmente aleatórias, malucas, né? E eu olhei, nossa, não tem mecanismo de estabilidade na obra. Tá? Por quê? Porque eles pularam as aulas de base, né? Bem, todos os meus cursos têm as aulas introdutórias, onde eu tenho também as aulas também de estruturas, né? Mas pularam e foram lá direto para fazer um modelo complexo, cheio de coisinha para postar no Instagram girando. Ok? Entendido isso aqui? Tá? A questão é, planeje o mecanismo de estabilidade e entenda, quanto mais alto o prédio, se ele não tiver um mecanismo de estabilidade decente, maiores são os esforços nas vigas da base, né? E muitas vezes vai ter vigas entupidas de aço até não poder mais, e o engenheiro perguntando, nossa Gilberto, mas por que tem tanto aço numa viga ali que tem um vão de 1,5 m, 2 metros? Justamente porque não tem um mecanismo de estabilidade, ok? Mas por enquanto seria isso, até a próxima aula.